Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o fechamento do Hospital Parque Belém. Aqui comigo no estúdio, junto com os nossos convidados, nós vamos discutir sobre as causas, os impactos desta medida para a área da saúde na capital gaúcha e também as possíveis soluções. Estão aqui para tratar deste tema os seguintes convidados. O gestor do Hospital Parque Belém, Luiz Augusto Pereira. O vereador Dr. Tiago Duarte, médico e ex-presidente da Comissão de Saúde aqui na Câmara de Vereadores. O diretor da Atenção Hospitalar da Secretaria Municipal da Saúde, Marcelo Lopes Fonseca, e também o vereador André Carus, o atual presidente da COSMA. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Vamos então à pauta de hoje. O fechamento do Hospital Parque Belém. Começo então com o gestor do hospital, perguntando ao senhor Luiz Augusto Pereira a situação atual, né? Hoje, portas fechadas, e quais os principais fatores que determinaram essa medida. Seja bem-vindo aqui ao programa. Eu é que agradeço essa oportunidade, parabenizo todos os colegas e de imediato quero dizer que a Associação Sanatório Belém, a quem eu presido, ela é mantenedora do Hospital Parque Belém. Mantenedora do Hospital Parque Belém e de uma escola de educação infantil. Então, na verdade, eu não sou o gestor. Eu sou o presidente da mantenedora do Hospital Parque Belém e de uma escola de educação infantil. A escola de educação infantil, com 35 crianças, vai muito bem, obrigado. Né? Está funcionando sem nenhum problema. O Hospital Parque Belém, do qual eu sou o presidente da mantenedora, né, não está funcionando. A mantenedora, ela é composta por vários associados. Os associados resolveram por bem encerrar as atividades até que tivesse o auxílio da autoridade pública. Né? Nós somos um hospital, a mantenedora mantém esse hospital há 76 anos, nunca deixou de atender a comunidade de Porto Alegre do estado do Rio Grande do Sul e se viu diante de grandes dificuldades. Nós somos um hospital filantrópico e, portanto, a maioria dos atendimentos são prestados ao Sistema Único de Saúde. Né? Dificuldades inerentes a todo o sistema, a toda a rede brasileira, estadual, municipal, né? Enfim, levou a mantenedora a encerrar temporariamente as atividades. Eu quero de antemão, sem me estender muito, agradecer o trabalho, né, do Dr. Carus, do Dr. Vereador Tiago e do João Marcelo, que têm sido incansáveis na reabertura desse hospital. Né? E é por isso que eu estou aqui nesse programa para prestar os devidos esclarecimentos, né? Agradecer à TV Câmara e mostrar àqueles que não conhecem, né, a dimensão desse hospital, né, a dimensão desse hospital e a importância que ele desempenha há 76 anos na rede hospitalar da cidade de Porto Alegre. Né? É por isso que estou aqui e agradeço, e vamos aos debates para construirmos uma proposta que retome as atividades do hospital. Doutor, deixa eu manter um tempinho mais aqui com o senhor para trazer para a gente até contextualizar, né, para o nosso telespectador que talvez não esteja acompanhando esse debate mais de perto, né, para a gente poder contextualizar. Um hospital que ele fica no extremo sul da capital, né, na zona sul aqui de Porto Alegre, e é um hospital que ele já vinha com uma dificuldade financeira aí há algum tempo, né. Essa medida extrema ela foi tomada aí de fechamento na semana passada, né, no dia 25, 26, e gostaria que o senhor falasse quais os serviços, né, que esse hospital, na sua potencialidade, ele poderia disponibilizar para a população. Esse é um hospital que tem 200 leitos. Ele tem uma capacidade tecnológica muito desenvolvida, né? Porque apesar de ser um prédio antigo, né, 76 anos, como referi, ele internamente é um hospital moderno. Ele tem, por exemplo, tomógrafo de última geração, né? Ele tem, além do tomógrafo de última geração, ele tem, além disso, ele tem uma UTI com 20 leitos, eu tenho uma UTI com 20 leitos,
né? Aqui nós estamos vendo aqui a UTI, a Unidade de Terapia Intensiva, que falta muito no estado do Rio Grande do Sul, leitos de UTI, e além de leitos de UTI, ele tem também 5 salas de cirurgia, né? Altamente qualificada, né? Uma sendo uma sala inteligente, capaz de fazer cirurgias minimamente invasivas para a população hérnia, vesícula. Mas o que falta? Falta realmente um contrato com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Como Porto Alegre está na gestão plena, né? Tudo passa pela Prefeitura de Porto Alegre, né? Nós precisamos ter um contrato com a Secretaria Municipal de Saúde que compre os serviços, encaminhe os pacientes para que nós possamos contratar os profissionais para que realizem os procedimentos cirúrgicos. Ok. É isso que está dependendo de uma contratualização. Nós tínhamos a contratualização, essa contratualização no governo passado, ela não foi devidamente cumprida, mas o passado passou. Me interessa agora é construir uma proposta para o presente e para o futuro. Perfeito, obrigado. Vamos à Secretaria Municipal da Saúde, né, já para a gente tratar sobre dessas questões já em seguida, para não ficar na pendência. Converso com o Marcelo Lopes Fonseca, que é o diretor da atenção hospitalar da Secretaria Municipal da Saúde. É uma estrutura, uma grande estrutura, né, de um hospital aparelhado, com 200 leitos, equipamentos de ponta, que neste momento estão parados, né, e a gestão do hospital coloca que falta essa contratualização com a Prefeitura. Qual a visão que a Secretaria tem sobre esse sistema? Como é que a Secretaria se debruça sobre esse problema em termos de busca de soluções também? É possível essa contratualização? Seja bem-vindo aqui ao programa. Olá a todos. Agradeço o convite e a oportunidade de tentar deixar claro para a população alguns aspectos de assuntos que são um tanto quanto complexos assim da gestão de rede de atenção à saúde, notadamente no recorte da atenção hospitalar. A Secretaria da Saúde entende e acompanhou o processo dos últimos anos. O hospital ele passou por um gradual redução da sua oferta de leitos para a rede de atenção. Corretamente, o Dr. Pereira deixa isso bem claro, assim, todo o peso que se abateu sobre as instituições hospitalares, notadamente as instituições filantrópicas por todo o Brasil, e isso vale para o Estado e para a cidade de Porto Alegre, ele é multifatorial. Ele dependeu e ainda depende de questões de reajuste de tabela, de dificuldades de financiamento, de repasses ou de não repasses, para permitir uma correta, uma adequada oferta de serviços hospitalares à população, com critérios de atenção, de segurança, de qualidade para essa mesma população. O hospital precisa, hoje, numa rede complexa como a cidade de Porto Alegre, e eu digo com muita clareza porque Porto Alegre ela não é uma cidade como qualquer outra de gestão plena. A gente tem aqui vários centros universitários, tem uma alta densidade tecnológica na cidade e recebe pacientes oriundos de todo o estado dentro dessa nossa rede, nessa nossa gestão municipal. A grande dificuldade que a gente vê é financeira. O hospital precisaria ter um contrato, como bem falou o Dr. Luiz, para que conseguisse viabilizar uma operação adequada nos critérios mínimos de qualidade. Esse contrato ele poderia ser da gestão municipal, ele poderia ter outros entes, e como a maioria dos hospitais filantrópicos, ele também pode ter um composto daquilo que está previsto na legislação dos hospitais filantrópicos de pacientes de convênios, que dessem viabilidade para a ação do hospital. A Secretaria trabalha sempre nesse aspecto da gestão de rede e precisa contemplar principalmente as seguintes dificuldades. Serviços parciais hoje na nossa rede, eles têm muita dificuldade de conseguir retaguarda de outros serviços para dar acompanhamento. Vou dar um exemplo muito prático. A abertura de uma emergência, por exemplo, na localização do Hospital Parque Belém, ela
para a população, e a gente entende perfeitamente isso, ela é muito bem-vinda. Mas uma emergência, ela não é só aquele ambiente do atendimento inicial. Ela precisa, muitas vezes, aquele paciente ter maior complexidade, ventilação mecânica, UTI, hemodiálise, exames radiodiagnósticos, coisas que o hospital poderia ou não prover como um todo. Mas esse prover como um todo significa uma orçamentação, notadamente assim, um contrato de vulto que pudesse fazer o hospital operar dentro da rede sem gerar tensão para os outros pontos da rede. Hoje a situação estaria em termos de estudo, assim, bem objetivamente, só para a gente... Perenemente, assim, a Secretaria a todo momento monitora essa rede e vê possibilidades de viabilizar soluções mais adequadas. No caso específico, essa operação em escala de um hospital reabrindo, porque o Parque Belém vinha numa gradual redução de leitos, desde 2016 não tem mais pacientes clínicos internados lá, tinha saúde mental e vinha numa redução gradual por conta dessa dificuldade de orçamentação, e então a Secretaria está sempre alerta para essa possibilidade de alavancar o hospital, mas a gente não dispõe de recursos para prover isso nesse momento. Ok. Vereador, Dr. Thiago Duarte, também seja bem-vindo aqui ao programa, assim como os demais convidados aqui. O senhor foi um dos proponentes aí de uma frente parlamentar em defesa do Hospital Parque Belém, né? E vem se pronunciando há um bom tempo aí sobre a situação do hospital. Gostaria que o senhor, para abrir os trabalhos aqui na sua fala, dissesse sobre os objetivos, né, sobre dessa frente parlamentar, como é que ela pode se inserir no contexto dessa discussão, na busca de soluções, e também falar um pouquinho sobre os impactos, né, o senhor que é médico aqui na cidade, sobre os impactos, né, do fechamento deste hospital. Olá, eu saúdo discussões como essa. A questão do Parque Belém foi levantada primeiramente pela COSMAN, né, capitaneada pelo Caruza esse ano, e como é um assunto extremamente específico e pontual, o conjunto dos vereadores resolveu fazer uma frente parlamentar. O grande objetivo da frente parlamentar ou da comissão especial é aproximar os entes, né? Aproximar a coordenação do hospital, da mantenedora, da Secretaria Municipal de Saúde e de possíveis parceiros privados que possam, aí em função da filantropia, auxiliar na operação do hospital, né? Eu acho que tem dois aspectos muito importantes para a gente destacar. O primeiro, que o telespectador precisa saber, é que existe vultuosos recursos públicos colocados nesse hospital. Ele é um hospital filantrópico, mas tem vultuosos recursos públicos colocados lá. Recurso de emenda parlamentar de deputado federal, da bancada gaúcha, de todos os deputados federais. O tomógrafo é um exemplo, parcialmente vem desse recurso. As salas cirúrgicas, principalmente a sala cirúrgica inteligente, é outro exemplo disso. Há recursos de revitalização de mais de 40 leitos que veio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, quando elegeu esse hospital para ser o hospital de retaguarda da superlotação no inverno das urgências e emergências de Porto Alegre, do Clínicas, do Conceição, as pessoas que estão no Clínicas, no Conceição, sem espaço. O hospital que era o hospital de eleição era o Hospital Parque Belém. Então, vultuosos recursos públicos que não podem ser jogados na lata do lixo. A segunda questão é os serviços que esse hospital teve historicamente, tinha até chegar a esse momento. Então ele era referência em neurocirurgia, em traumatologia e neurocirurgia. Hoje as pessoas aguardam, já não é de hoje, o João Marcelo sabe disso, há anos as pessoas aguardam muito tempo por uma cirurgia ortopédica, mais de um ano, e por uma neurocirurgia, cirurgia de coluna. Esse hospital era referência. É referência em nefrologia, era referência em internação de usuários de crack, o CDQIM, importante serviço. Hoje nós temos a menos de 4 quilômetros dali o pronto atendimento da Cruzeiro superlotado com usuários de crack, com demandas judiciais. É um hospital que pode ser a salvaguarda do município, do SUS municipal, no que se diz respeito à UTI adulto, que hoje é o grande gargalo.
É um grande estrangulamento do atendimento UTI, sem falar das cirurgias de média complexidade, varizes, hérnia e vesícula, principalmente, as três, que hoje nós temos grande dificuldade de encaminhamento na cidade. Ok. Sem falar da litotripsia, pedra nos rins. As pessoas hoje só têm Conceição e o Clínicas pelo SUS para poder fazer litotripsia extracorpórea. Então, o hospital pode dar à cidade e à Secretaria Municipal de Saúde muito do que ela precisa e minorar o sofrimento das pessoas. Então, o nosso papel como vereador, aqui o meu e do Caruso, é aproximar esses entes para que cheguem a um entendimento e que se viabilize isso de alguma forma, né? Então, se não pode ser a Secretaria Municipal de Saúde, mas que busque talvez na filantropia de alguns hospitais em Porto Alegre uma saída. Mas os hospitais trocam pela filantropia, mas eles querem a gestão. Mas nós estamos vendo aqui o Dr. Pereira, de forma muito humilde, fraterna e sincera, colocando de que ele não é o gestor do hospital, ele se dispõe, a mantenedora, que é o que ele representa, se dispõe a abrir mão da gestão do hospital para o bem de Porto Alegre, para o bem comum. Então é isso que a gente espera, a aproximação dos entes para que a gente chegue a um resultado que vai ser melhor para a população de Porto Alegre. Obrigado, vereador. Vereador Carus, também seja bem-vindo aqui ao programa, né, presidente da Comissão de Saúde, onde esse tema já foi discutido, né, e já se abriu uma discussão ali com esses diversos entes aí, né, então é uma discussão permanente também que a comissão propõe nesse sentido também, né, vereador? Bom, primeiro, agradecer mais uma vez a TV Câmara pelo convite, os demais colegas aqui debatedores. Nós tratamos da pauta do Hospital Parque Belém na reunião da COSMAN no mês de abril. E o principal encaminhamento da reunião foi que no dia 31 de maio, último, nós teríamos uma segunda etapa daquilo que foi debatido pela comissão lá nas dependências do Hospital Parque Belém, com a presença da Secretaria de Saúde, da comunidade, dos usuários, né, e demais vereadores. E ocorreu que antes de chegar o dia 31 de maio, o hospital fechou as suas portas, né, e as razões são públicas, conhecidas, né, e nós acabamos não conseguindo efetivar o encaminhamento da reunião dado naquele momento. E, inclusive, houve um aceite por parte da Secretaria de Saúde para que nós pudéssemos ir até lá e avançar na discussão. Fechado o hospital, agora o trabalho da frente parlamentar proposta pelo vereador Dr. Thiago, eu sou um dos vereadores parceiros dessa iniciativa, assim como tantos outros, nós vamos procurar fazer a mediação nesse processo, para que tanto a mantenedora como a gestão do hospital e a gestão da saúde municipal possam encontrar uma solução. Nós temos recebido na COSMAN, por exemplo, uma série de reclamações sobre o atendimento pelo SUS no Hospital da Restinga. E as dificuldades também conhecidas de atendimento no postão da Cruzeiro, que é um dos pronto-atendimentos que funcionam 24 horas no município. Então fica um vácuo para a população da Zona Sul de Porto Alegre com o fechamento do Parque Belém. E um vácuo muito sério, com todas as especialidades aqui que o Dr. Thiago levantou, e eu não vou repetir, que o Hospital Parque Belém, ao longo da sua história, se consolidou como referência. Então, eu acredito que esse não é um problema que vai ser resolvido exclusivamente pela Prefeitura e também não vai ser resolvido exclusivamente pela gestão, pela direção da mantenedora e do próprio hospital. Nós precisamos ter, o mais rápido possível, reunir as condições para que ele possa reabrir as suas portas. E veja o seguinte, nós sempre, uma das questões que foi defendido e trazido na reunião da COSMAN é que o Parque Belém pode ser também um hospital de pronto-socorro na Zona Sul de Porto Alegre. É uma opção, tem equipamentos, tem condições para isso. O que falta nesse momento, eu acho que seria um ponto importante para que se avance na solução, é a direção do hospital, a mantenedora, concretizar e apresentar à Prefeitura quais serviços são ofertados, para que a Prefeitura possa então compor uma contratualização. Tem as dificuldades financeiras, tem as restrições orçamentárias, nós sabemos, mas governar é eleger prioridades, né? E isso não pode ficar só no discurso de campanha eleitoral.
Se um hospital desse porte está lá fechado, nós sabemos, como eu disse antes, não é só a prefeitura que pode resolver, bom, então tem uma preliminar. O hospital tem que dizer, bom, tantos exames, tantos leitos, tantas cirurgias, tantas especialidades nós vamos atender. E aí a prefeitura pode, então, a partir disso, acolher a proposta na sua integralidade ou apresentar uma contraproposta, para que o município possa novamente ter o Hospital Parque Belém funcionando. Perfeito. O Dr. Luiz Augusto, deixa eu perguntar para a gente ter uma noção em termos de valores também, né? Qual seria o valor, né, proposto ou que se supõe nessa contratualização, né? Falamos de quanto, né, nessa contratualização para a retomada do serviço? Importante dizer o seguinte, de que todos nós queremos a mesma coisa, a reabertura do hospital, né? A Cosman teve uma participação importante e realmente nessa audiência pública que eu tive a felicidade de participar, ficou acordado que até o dia 31 de maio alguma coisa iria acontecer, né? Mas acontece que não aconteceu, né? Por isso que no dia 26 de maio, nosso... Mas não aconteceu também porque o hospital não apresentou concretamente aquilo que ofereceria para o município. Não aconteceu. Não é por inércia da Câmara. Não aconteceu, não estou dizendo que é por inércia da Câmara. É por absoluta falta de recursos financeiros. Não é por falta de disponibilidade do hospital. O hospital está lá com os equipamentos, estão lá hoje, por absoluta falta de recursos financeiros e por inércia de um conjunto de pessoas, até posso me incluir, mas 26 para 31 são 4 dias, não aconteceu 5 dias, não aconteceu nada e não iria acontecer. E eu com os funcionários, né, sem trabalho, com os salários atrasados, não vai ser em 5 dias que vai ter a solução desse problema, tá? Por isso que a mantenedora tomou a decisão de dispensar os funcionários por absoluta falta de recursos financeiros para pagá-los, tá? Evidentemente que isto é um processo que a Câmara, né, está colaborando muito. No passado, o doutor Tiago, como presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, desenvolveu diversas ações junto com a Secretaria Estadual e Municipal e nada resultou. Agora, voltando à tua pergunta, porque o passado... Resultou no não fechamento do hospital naquele momento e resultou numa contratualização que infelizmente não foi cumprida pelo município de Porto Alegre. Foi assinado e não foi cumprido. Eu me propus, vindo aqui como representante de uma mantenedora, de andar para frente, né? Em que pese que o passado é importante para que a gente possa ter a noção do conjunto. Então, as dificuldades não iniciaram agora. O doutor Tiago mesmo colocou, nós tínhamos uma contratualização, né, para aqueles que entendam, de 2.300.000, que mantinha o hospital com em torno de 200 leitos. Ao mês, né? Ao mês, né? Prestando serviços de neurocirurgia, cirurgia da coluna, prestando serviços de lipotripsia, quebrar pedra do rim, como às vezes diz, prestando serviços de UTI. E acontece o seguinte, que essa contratualização, ela não foi executada da forma como deveria ser executada. Mas a responsabilidade é do hospital. Não, a responsabilidade é de todos nós. Agora nós estamos buscando um novo contrato com o Poder Público Municipal, até porque é preciso que se diga que como Porto Alegre está na gestão plena, e gestão plena corresponde que tudo, exatamente tudo, passa pela mão do senhor secretário da Saúde Municipal e do senhor prefeito Nelson Marquesan. Para a gente fechar o bloco aqui, só para ter esse contraponto também por parte da Secretaria, 2,3 milhões seria o valor dessa contratualização, essa anterior, né? Eu só queria dizer o seguinte,
Um processo como esse de fechamento que foi estrangulado progressivamente, um processo de abertura do hospital, ele tem que ter um caminho inverso. A secretaria tem que ver, estou dando a minha opinião, né? Porque quem faz a gestão da secretaria é o secretário, né? Um caminho inverso, progressivamente abrindo serviços de acordo com a necessidade e a capacidade econômico-financeira da secretaria. Porque eu posso dizer o seguinte, o hospital está lá, ele tem condições de ter 200 leitos, tem condições de fazer 500, 700 tomografias por mês, tem condições de receber lá 60 pacientes dependentes químicos, tem condições, enfim, de fazer 300 cirurgias mês, né? Agora precisa ter o custeio. Eu já estou encerrando e digo na minha fala, como todo mundo sabe, é preciso ter acesso, a população está sem acesso, não é culpa desse governo, é algo progressivo, né? Precisa ter acesso, esse acesso tem que ser com qualidade, com segurança do paciente, precisa ter gestão e precisa ter financiamento. Quanto à gestão, eu já disse, o doutor Tiago, concluindo, a gestão, ela pode ser compartilhada, deve ser compartilhada, para que assumam as devidas responsabilidades, inclusive com acompanhamento permanente da COSMAN, doutor, para que possa realmente ter transparência nessa ação. Ok. Nós ia passar a bola aqui para a saúde, né? Mas vamos fazer depois do intervalo, para a gente não ficar apertado no tempo, cada um vai ter o seu tempo garantido aqui para poder a gente aprofundar um pouco mais essas questões. Estamos falando sobre o fechamento do Hospital Parque Belém, tratando sobre as causas, as consequências para a cidade e também quais as possíveis soluções para a retomada do serviço. Intervalo é rapidinho, fica aí, a gente já volta. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje tratamos sobre o Hospital Parque Belém, a situação do hospital, nesse momento com as portas fechadas, e aqui estamos discutindo as causas, as consequências para a cidade e também quais as possíveis soluções. Nesse bloco eu quero começar com o representante da Secretaria Municipal da Saúde, falando sobre esse processo de contratualização, né? A direção, a mantenedora, a gestão do hospital coloca a necessidade de um novo contrato para a retomada dos serviços, né? Um contrato anterior estava na base de 2,3 milhões por mês. A Secretaria coloca que não teria esses recursos, né? Não teriam recursos para uma abertura total do serviço, mas de posse, por exemplo, doutor, de alguma priorização de alguns serviços, que depois também o doutor Luiz Pereira pode nos colocar como processo de uma abertura parcial, uma retomada aos poucos. Seria possível gerir esses recursos, disponibilizar esses recursos, mediante, evidentemente, um estudo do que a necessidade se enquadra na necessidade do município? Perfeito. Poderia ser um caminho? Primeiro, lembrando o que eu citei no bloco anterior, assim, a perene atenção da Secretaria da Saúde pela sua rede da reavaliação constante das viabilidades, das disponibilidades dessa mesma rede. Muito bem lembrado pelo Dr. Luiz, o processo de redução de leitos do hospital foi gradual, vem de outros momentos. Então, ao longo, desde pelo menos de 2014, foi gradualmente se reduzindo e encerrando as atividades em neurocirurgia, as atividades em ortopedia, em internação clínica, por último, em saúde mental.
Hoje, a situação do impacto deste momento do fechamento do hospital foi a confirmação de uma trajetória que vem se instalando há pelo menos 3 anos aqui em Porto Alegre. Todos os hospitais da nossa rede, eles se sentem subfinanciados. Não acredito que tenha nenhum hospital que diga este contrato está adequado, está suficiente para as necessidades do serviço prestado à população. Instituto de Cardiologia, Santa Casa, São Lucas, Conceição, clínicas, sendo esses 2 últimos com ainda contratos de maior vulto, em torno de 12 milhões ao mês, sendo que para esses 2 últimos, Conceição e clínicas, não há folha de pagamento, porque o recurso da folha de pagamento ele vem de outra esfera. Esses hospitais todos em plena atividade se sentem subfinanciados e a todo momento acenam, quando não de fato fazem, com a possibilidade de reduzir serviços, por falta de condições de manter, mesmo dentro do equilíbrio fiscal do hospital filantrópico. Nessa questão, a abertura de novos serviços implica ter financiamento adstrito para aquilo. Lembro a todos que a gente tem pelo SUS pelo menos 6 anos, mais em alguns casos, de tabela não majorada, não reajustada. E isso faz parte dessa doença crônica que a gente trata do subfinanciamento. A capacidade da gente de alocar recurso para reabrir, como eu falei no outro bloco, em escala e com resolutibilidade para a população, e aí é importante dizer, só o leito, só a tomografia, ele é importante, ele está lá, é recurso público instalado, mas por outro lado, 70% a 80% da operação de um hospital de média a alta complexidade está no RH. Então a contratação do RH, dos recursos humanos, dos médicos, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, dos técnicos de laboratório, para fazer esse hospital operar com qualidade, é que é muito custosa. Colocar esse recurso significa retirar de alguém, daqueles outros que a gente tem hoje na rede, que estão em operação e que estão, infelizmente, apontando mesmas dificuldades financeiras para conseguir se manter viáveis. Muito certo. Não, eu quero refutar assim que o maior inimigo do ótimo é o bom. Esse é o maior inimigo do ótimo. Então a gente tem que buscar o bom, né? A gente tem que buscar reabrir o hospital para que ele possa depois avançar. Quero dizer que discordo veementemente do que o Dr. Pereira disse no outro bloco. Essa casa e a Comissão de Saúde atuaram decisivamente para evitar o fechamento do hospital naquele momento. Bom, a longo prazo isso não foi suficiente, mas, bueno, isso é uma coisa que temos que ver agora. A comissão e essa casa atuaram definitivamente para que se fechasse uma contratualização, inclusive estava lá o ex-secretário da Saúde, o procurador-geral do município, o Link Figueira, na época, e foi decisivo para que se continuasse a operação do hospital. Bom, a Secretaria Municipal de Saúde naquele momento, não sobre a coordenação de outro secretário, ela não cumpriu o que tinha contratualizado. Isso é um outro problema, né? Então, eu acho que nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa, exatamente também para não cair nos mesmos erros do passado, mas se o hospital não está fechado há mais tempo, eu acho que grande atribuição, grande mérito se deve a essa Casa Legislativa. Eu concordo parcialmente com o João quando ele diz que deve ser alocados recursos de outros locais. Mas eu pergunto, por que alguns hospitais recebem tanto, né, e outros não recebem nada? Por que nós estamos agora, daqui a alguns dias, nós vamos ter a inauguração de leitos de retaguarda no Hospital Vila Nova, né? Acho que tem que ter leitos de retaguarda no Hospital Vila Nova, mas por que aquela ala completa no Hospital Parque Belém de leitos de retaguarda está fechada agora e foi utilizado recurso público para lá, né? Então, estes são questionamentos que não só nós nos fizemos, mas a população de Porto Alegre se faz. E volto a dizer, eu acho que é fundamental que se busque parcerias. Esta situação, sim, é uma situação de parceria público-privada.
Essa situação é o caso clássico de parceria público-privada. Se busque parceria público-privada, se busque os recursos que alguns hospitais precisam empregar na filantropia, né? Vários hospitais, por exemplo, a operação do Divina na filantropia é a manutenção do Hospital Independência. O que o Moinhos de Vento precisa empregar na filantropia é a operação que ele tem no Hospital da Restinga e nos postos de saúde. Então, por que outros hospitais que reivindicam essa situação de filantropia? E cito um exemplo muito concreto aqui de um grande hospital de Porto Alegre, que é o Hospital Mãe de Deus, que tinha uma operação em Canoas e que essa operação foi cancelada, né? E já dou aqui no ar a sugestão, por que não se aproxima o Hospital Mãe de Deus dentro desse processo e se torna, e a gente viabiliza uma forma de tornar agradável, possível, para que o hospital possa, se não colocar em completo funcionamento o Parque Belém, pelo menos setores que a Secretaria da Saúde tem já mapeados e que precisam ser implementados. Com relação ao que nós conversávamos no intervalo, alguns dados podem mostrar que o Dr. João Marcelo dizia, não, mas nós não temos, eu vou dizer que nós não temos tomografia, lista de espera de tomografia, porque infelizmente as unidades não têm possibilidade de solicitar tomografia, que é um dos serviços que o Dr. Pereira disse que o hospital pode oferecer cerca de 500 a 70 tomografias. Mas se nós tivermos disponível na rede tomografia para os nossos clínicos, médicos gerais comunitários, nós vamos diminuir o custo, porque nós vamos aumentar a resolubilidade dos postos de saúde, que é um grande nó, e vamos diminuir os encaminhamentos intempestivos para as especialidades, como por exemplo a ortopedia, que é um grande gargalo na cidade de Porto Alegre. Doutor Caruso, é um processo, né? É um processo mas também a necessidade de agilização, né? Para que um hospital fechado, né? Tem esse impacto, né? Foi importante a lembrança aqui do vereador Tiago sobre o possível envolvimento do Mãe de Deus, que é uma instituição capaz de, no mínimo, dialogar para que possa colaborar nessa reabertura. O Grupo Hospitalar Conceição, quando fizemos a reunião aqui na Cosmã sobre o Parque Belém, antes do seu fechamento recente, também manifestou um certo interesse, né, de, numa eventual parceria que se firmasse, de participar dessa parceria. Então, como no passado, né, um passado recente, o trabalho da comissão, que teve o Dr. Tiago à frente, outros vereadores, garantiu que o hospital não fosse fechado naquele momento e se encaminhou pela contratualização com a prefeitura, agora nós temos um desafio idêntico, né? Mas para isso, eu repito, não vamos chegar a decisão por parte da prefeitura, não vamos atrair parceiros se não estiver concretamente no papel aquilo que o hospital pode oferecer em nível de atendimento para a população. E isso até agora nós não tivemos, e a população de Porto Alegre não pode mais persistir com esse hospital fechado. Nós, enquanto parlamentares, e pelo Poder Legislativo estamos buscando essa construção, nós queremos ser os facilitadores para que tornar confortável uma decisão por parte do Executivo e, de certa maneira, também fazer com que parceiros externos, né, possam se somar nesse desafio. Mas sem a proposta da gestão do hospital, isso não vai ser possível. Até porque, na medida em que o fechamento se prorroga e não se toma nenhuma providência com relação à reabertura, os equipamentos que lá foram adquiridos, por exemplo, com recursos públicos de emendas parlamentares, os equipamentos que muitos deles são novos, conforme foi apresentado pelo Dr. Pereira na reunião da Cosmã, vão se deteriorando. E tem uma questão também que é, além da questão material, é a vida das pessoas. Tem gente que vai morrer nesse trajeto da Restinga até o Postão da Cruzeiro, ou o inverso, porque ali um hospital desta envergadura está fechado. Doutor Pereira... eu não estou de acordo com a fala do Dr. Caruso,
talvez falte alguns dados para ele chegar a essa conclusão, né? O Hospital Parque Belém, ele está há 76 anos atuando em Porto Alegre. Ele fez essa proposta na audiência pública, fez essa audiência que o senhor coordenou, fez essa audiência pública. Seriam 30 leitos de saúde mental, tá? E eu imagino que numa audiência pública, como se faz uma proposta, ela tem validade, né? Está em ata? Está em ata? Pois então não está fechando a fala, né? Nós queremos ter 30 leitos de saúde mental para o Sistema Único de Saúde e fizemos essa proposta na audiência pública. Mas, doutor Pereira, só uma parte, por gentileza. Os 30 leitos para saúde mental e outros serviços foram colocados na audiência. E eu não estou dizendo que não foi. Eu não disse isso. Às vezes a gente ouve só o que quer, mas não é bem assim. O que tem que ser feito na minha avaliação? O hospital, a mantenedora, tem que formalizar isso. Pela frente parlamentar, pela COSMAN. Aquilo que está na audiência, certamente a ata que foi produzida, resultado daquele debate, vai ser trazido também. Eu não estou dizendo que não foi feito proposta. O doutor João Marcelo... Uma proposta formal, né? João Marcelo... Exato, uma proposta formal. Marcelo, tem uma partida de alguma... O doutor João Marcelo estava presente na... Então, se a comissão, a COSMAN, não se reuniu até o dia 31 e não provocou, porque ela é incentivadora disso. Então não coloque que o Hospital Parque não fez a proposta, porque ele fez a proposta em audiência pública. Mas isto, eu quero deixar o seguinte, se precisa botar por escrito, se só foi formalizado para a Secretaria de Saúde, por exemplo? Sim. Tanto é que foi divulgado pelo senhor secretário, a imprensa divulgou, jornais da grande imprensa, que seriam contratados 25 leitos no Hospital Parque Belém. É só procurar, Jornal do Comércio, né? Foi divulgado. Então a proposta foi entendida, a proposta não foi absorvida e não se operacionalizou. Mas para ficar bem claro, né, esse processo de aproximação e que a COSMAN tem ajudado muito, como o doutor Tiago colocou, no passado fizeram 6 reuniões da COSMAN, dentro do hospital COSMAN, se assinou uma contratualização e não cumpriram. Agora fizemos uma reunião na COSMAN sob seu comando. Eu imagino que se possa construir uma proposta, tá? E eu digo aqui, a secretaria tem que dizer o que ela quer comprar, o que ela pode pagar. Porque de acordo com o que ela pode pagar, eu posso contratar os profissionais para prestar o serviço. Então eu estou reiterando aqui, se ela desejar comprar 30 leitos de saúde mental, né, temos disponibilidade de contratar pessoas para fazer o atendimento. Só concluindo com os serviços, que eu acho que é importante. 2.000 mamografias. 2.000 mamografias. Em uma semana eu presto o serviço, começo a prestar o serviço. 500 tomografia, tá? E 50 ecografia, tá? Boto no papel, encaminho ao senhor, encaminho à secretaria, e aí a secretaria disse aqui abertamente que não tem interesse em tomografia porque o modelo não é de tomografia. Agora, eu acho que isto é um caminho. Vamos começar com a parte ambulatorial e depois vamos perseguir a parte hospitalar, que é mais complexa. Okay. Nós temos uma UTI, só para o senhor saber, o custeio de uma UTI de 20 leitos é no mínimo R$700 mil mensais. O governo está disposto a bancar R$700 mil para ter uma UTI? Vamos lá. Doutor, representante da Secretaria, Marcelo Fonseca, senão parece que a gente está falando, cada um falando uma coisa assim, a gente não está chegando, não estamos conseguindo nos entender assim, né, nesse processo. O doutor Luiz Pereira coloca que espera uma proposta da Secretaria. Por outro lado, o senhor pode até falar se já recebeu alguma formalização do hospital nesse sentido do que pode ser contratualizado, para a gente deixar claro pelo menos essa questão aí.
Eu gostaria de esclarecer, até retomando um ponto atrás frisado, assim, embora o município de Porto Alegre seja, como tantos outros, um município de gestão plena, falando assim, parece que a gente tem superpoderes assim, para executar as verbas de cunho federal, estadual e até municipal ao nosso belo dispor. Infelizmente ou felizmente não é bem assim, a gente tem uma série de regramentos. O exemplo, por exemplo, dos leitos de retaguarda, havia leitos de retaguarda no Parque Belém, que foram remanejados, retirados de lá, e depois realocados num outro prestador hospitalar aqui em Porto Alegre, porque eles seguem rigorosamente, precisam seguir as normativas da rede de urgência e emergência. Então, são normas do Ministério da Saúde, esses leitos são incentivados, um dinheiro a mais que vem especificamente para esses leitos, e que foram realocados num prestador que se mostrou disposto a tê-los. Desculpe, doutor, mas nos explica assim, por que foi deslocado tecnicamente assim, por quê? Perfeito. A portaria ela prevê uma série de requisitos que precisam orbitar ao redor desses leitos para poder dar viabilidade para eles. Então isso vai de leitos de UTI, possibilidade de hemodiálise, serem 100% regulados, só o gestor municipal pode usar. Ele tem que ter uma permanência máxima, não é média, máxima, de 10 dias e uma série de parâmetros clínicos, por exemplo, plantão presencial 24 horas de médico clínico responsável por aqueles leitos. Então, todos esses critérios são inspecionados periodicamente pelo Ministério da Saúde, inspeção presencial, vem o auditor do Ministério para olhar isso e tem o poder de realocar na inconformidade. Então, o Parque Belém teve a supressão desses leitos porque não tinha uma UTI funcionante e porque não tinha, nesse momento, nefrologia funcionante, seria mais ou menos isso. Isso também reporta ao passado, né? Foi uma coisa anterior à atual gestão, mas aconteceu. O importante é que, então, a decisão da alocação desses leitos não é totalmente do gestor pleno, ele precisa cumprir as portarias ministeriais. Vou fazer aqui uma ressalva que a gente tem 2 grandes hospitais, por exemplo, em 2016 a Santa Casa, em 2017 o Hospital São Lucas, que estão abrindo mão de parte desses leitos de retaguarda justamente por achar este incentivo insuficiente para a manutenção dos leitos. Então é uma outra corrente de realocação que ocorreu, por exemplo, agora em 2016, que foi parte dessa redistribuição de leitos. Então, voltando, infelizmente, assim, ao mesmo ponto, a gestão dessa rede ela é complexa por ter que atender as portarias municipais e o financiamento adstrito a cada um Mas desses partiria leitos. da secretaria, por exemplo, essa proposta de o que vocês têm que vocês podem oferecer dentro das necessidades do município. E desculpe, Clayton, fazendo o teu papel, te ajudando um pouquinho também. Vamos lá. E será que o Parque Belém não poderia retomar parte desses leitos de retaguarda a partir da saída de alocação do Hospital da PUC e do Hospital Santa Casa? Mas, perfeito, vereador Dr. Thiago, assim, acho que essa é a questão, que exemplifica bem a complexidade dessa gestão de rede. Não é só a cama, e essa cama vem com um incentivo financeiro do Ministério. Toda uma pleia de uma gama de atribuições necessárias para que esse hospital possa funcionar com segurança, e aí volto a frisar, isso implica RH, laboratório, enfermagem, fisioterapia, leito de UTI, hemodiálise, gestão na forma de cumprir aquelas normas estritas da portaria do Ministério, fazem com que seja exatamente o argumento que a Secretaria, como gestora de rede, a gente é obrigado a ter esse papel, diga, o hospital precisa e faz muita falta para a cidade, mas ele precisa entrar com uma operação completa ou parcialmente completa. Isso é custo-efetividade, isso é ganho de escala. A gente fazer pequenas soluções, infelizmente, elas são custo-inefetivas. Isso é o que mostra, até na discussão que o Estado está vendo agora com hospitais de muito pequeno porte, né? Então, a gestão em escala maior, a operação em escala maior, me corrigindo, ela é muito mais econômica para os tempos de crise que a gente vive. E aí que eu acredito que a sua ideia de talvez um componente externo a esse binômio secretaria e hospital que pudesse entrar para fazer uma alavancagem para dinamizar a operação do hospital. Lembro que o hospital tem condições de operar com convênios e com outras fontes de recursos, como é necessário para os hospitais filantrópicos, que senão ele poderia ser 100% SUS, certo? Se fosse só operar pelo SUS, como alguns outros hospitais da cidade optaram em ser.
Então, esse terceiro participante que pudesse fazer a alavancagem inicial do hospital, acredito que seria bem-vindo. Claro que depois a gente provendo a fonte de financiamento e discutindo esse assunto a longo prazo. Ok. Estamos chegando no final do programa, tem mais a participação do vereador Turtiago e do vereador Caruso ainda. Vereador. Eu só queria dizer o seguinte, nessa tentativa de buscar um parceiro externo, o Hospital Mãe de Deus esteve conversando junto com a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde durante 4 meses na gestão anterior, para tentar fazer essa revitalização, doutor Caruso. Se não foi possível, não foi por falta de tentativa. Ok. Doutor Tiago? Eu acho que o Dr. João Marcelo nos dá uma luz no fim do túnel aí, é o que eu tiro dessa nossa conversa aqui hoje. O parceiro externo eu acho que é importante, acho que é fundamental nessa situação. Coloca aqui uma coisa que é importante que a população saiba, que há necessidade de um funcionamento pelo menos parcial das estruturas do hospital, para que ele possa, por exemplo, ter esses leitos de retaguarda, e que há possibilidade de alocação, e aí é uma outra situação ainda que eu avento aqui, Dr. João Marcelo, a possibilidade de alocação de outros serviços, como por exemplo um CAPS em parte da estrutura do hospital, um centro de atendimento psicossocial, principalmente AD, álcool e drogas, que a cidade precisa muito, né? Em parte da estrutura do hospital, então que poderia até funcionar com a regulação, com o gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde, mas de forma autônoma, né? Então eu acho que esse é o grande objetivo nosso aqui como parlamentares, Caruso, da Frente Parlamentar, poder de forma tranquila, isenta, buscando o melhor para a cidade, que é o que todos buscam aqui, mas desarmada, poder aproximar as partes e chegar a um denominador comum, que é a reabertura do hospital, que é bom para a cidade, para as pessoas. Esse é o nosso principal objetivo. Okay. Vereador Caruso? Bom, eu acho que o desafio ele é conjunto, né? O esforço tem que ser conjugado para que nós possamos reabrir o hospital o mais breve possível. Repito o que eu disse no início, não é só a prefeitura quem vai aportar a totalidade dos recursos, né? Tem o pagamento pelos serviços que vão ser ofertados, é o custeio. Existem, né, por óbvio, até em razão do fechamento do hospital, devem existir pelo menos débitos trabalhistas e encargos que a mantenedora também precisa considerar, mas esse é um caso em que o interesse público deve prevalecer. E a prevalência do interesse público ele é um princípio da administração pública. E nós precisamos, eu acho que vai ser uma grande resposta, né, tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo, essa articulação para que o hospital possa funcionar normalmente. Tá certo. Queria agradecer a presença dos senhores aqui. Eu sei que tu me permitir só fazer uma oferta para o Poder Público. Para finalizar. Para finalizar. O Hospital Parque Belém, ele tem uma área de mais ou menos 300 metros, toda ela instalada, né, com oxigênio, com camas. Eu quero aqui de público oferecer ao Poder Público que ocupe essa área e faça o seu custeio, sem nenhum ônus para a mantenedora. Ele abra e coloque a população sendo beneficiária desse serviço que ele vai montar lá. E a área está à disposição para que a imprensa vá lá, para os vereadores vá lá, que eles conhecem já a área, que se chama Porta de Entrada, sem nenhum custo. Veja bem, a mantenedora não quer receber R$1, ela quer que atenda a população. Isso é a oferta que eu quero agradecer mais a essa oportunidade de falar. Ok. Pela Secretaria segue esse processo de estudo, né? Tentando... Perene, como eu disse antes, todo o tempo. Tá bem. Mais uma vez, obrigado aos nossos debatedores, obrigado pela presença. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Esse, evidentemente, é um assunto que não vai se esgotar aqui no debate. Nós temos uma frente parlamentar que está vindo por aí, né, vereador, para discutir essa questão, para aprofundar até a busca de soluções para esse processo. Legislatura de 35 vereadores. Pois é. Para tentar buscar essa solução e reabrir o Hospital Parque Belém, que esse é o objetivo principal, primordial, né,
desse processo todo, né? Mais um elemento da saúde aí à disposição da sociedade. Obrigado pela sua audiência, convido você a visitar as nossas redes sociais e fique por dentro do trabalho da Câmara de Vereadores, fique por dentro do trabalho da TV Câmara. Até o próximo programa, um grande abraço e até lá.